Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós falamos de teologia, estudo da palavra de Deus. Tá? O nosso foco aqui é estudar a Bíblia. No quadro de hoje nós estamos analisando textos difíceis da Bíblia, né? Aqueles textos que aparecem na Bíblia e geram uma certa confusão. Para alguns nós vamos achar a solução, a possível solução. Para alguns nós podemos achar algumas soluções que podem responder, mas não conseguimos bater o martelo. E algumas, infelizmente, a gente não vai achar uma solução. A gente vai ter que ser sincero quando isso acontecer, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma frase de Jesus. Quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. O que será que Jesus quis dizer com isso? Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e também compartilhar com outras pessoas que se interessam por esse tipo de assunto aí. Tá bom? Vamos lá então? Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Está lá em Mateus 10, capítulo 34 ao 36. Bom, vamos ler essa passagem? Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Uma frase bastante enigmática aí de Jesus, né? Então essa é uma das declarações mais intrigantes de Jesus. Ele que é chamado príncipe da paz, lá em Isaías 9,6, diz algo que aparentemente parece ser contraditório, né? Nosso objetivo é explorar o que Jesus realmente quis dizer e como o contexto histórico-cultural pode iluminar essa passagem bíblica para nós. Então, como eu sempre tenho dito, analisar o contexto, principalmente o que vem antes, o que vem depois, e o contexto também da cultura da época, sempre vai ser uma das primeiras ferramentas que nós vamos usar, que é o que vai nos ajudar a entender o que pode estar acontecendo ali, né? Então vamos analisar o contexto histórico e cultural daquela cidade. Bom, a primeira coisa que nós vamos analisar quando falar do contexto cultural, eu vou falar de Israel no primeiro século, né? Israel da época de Jesus. Como era esse Israel da época de Jesus? Então, Israel aqui estava sob o domínio romano. Havia grande tensão social e religiosa. Muitos esperavam um Messias político que liderasse uma revolta contra os romanos, trazendo paz pela força. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A cidade, o país de Israel, estava sobre um governo, um império romano. Esse império romano, ele tinha sido helenizado por Alexandre o Grande e trazido sobre ele os costumes gregos, né? As festas, os costumes gregos estavam sobre ele, mas agora Roma chega, domina, não tira os costumes gregos para que o povo tivesse uma distração e não percebesse a mão de ferro do Império Romano sobre eles. O povo judeu, naquela situação, eles almejavam a vinda de um Messias, que era falado na Bíblia, já estava profetizado que o Messias viria como o libertador, como aquele que ia libertar a nação de Israel. O que eles erraram é que o Messias prometido seria aquele que viria libertar o homem para trazer a salvação eterna. O Messias, ele não viria simplesmente para Israel, mas para todos os povos, para libertar o homem do pecado e dar direito ao homem à vida eterna novamente. Porém, Israel interpretou isso fisicamente, né? Então eles entendiam que o Messias seria um líder revolucionário que viria naquele momento para quê? Para libertar Israel da opressão romana, né? Seria um líder revolucionário, seria aquele que lançaria a mão da espada, formaria ali um exército
e lutaria contra o Império Romano. Quando Jesus vem, não é isso que aconteceu, né? Ele se dizia Messias, se dizia o Filho de Deus, mas ele não veio trazer guerra, mas a mensagem dele era aparentemente oposta ao que eles esperavam. Ele falava assim, ó, se o seu inimigo, o romano, te fizer caminhar 1 milha, caminha 2. Se eles te baterem em uma face, oferece a outra, né? Então a mensagem de Jesus era contraditória àquilo que eles esperavam como Messias. Não que Jesus não fosse o Messias. Tá? O outro ponto que eu tenho que entender aqui era sobre os clãs familiares. Então, na cultura judaica, a família era central. Abandonar a fé judaica para seguir a Jesus era visto como uma traição. A conversão ao cristianismo muitas vezes dividia famílias, pois exigia uma lealdade total a Cristo acima de qualquer tradição ou laço humano. Então veja bem, eu estou falando de uma nação que tinha esse pensamento de um Messias, e essa nação ela era formada por clãs, por famílias que se uniam para que a sua morada fosse mais fortalecida. Então, de repente, se alguém daquela família aceitasse seguir a Jesus, aquela pessoa, na maioria das vezes, ela tinha que romper contra a sua família. Por quê? Porque a sua família, ela não aceitava Jesus como Messias. Para eles, Jesus não era o Messias pretendido, como eu expliquei antes, porque o Messias seria aquele que pegaria na espada para lutar contra o exército romano. Então, de repente, agora você vê o seu filho, a sua filha saindo para seguir essa pessoa que se dizia Messias, eles não iam aceitar, né? Então, para a pessoa seguir a Jesus naquele momento, muitos tinham que romper contra o seu pai, contra a sua mãe, romper contra a sua família. Porque para muitas famílias Jesus era um doido, era um fanático. Jesus veio para poder trazer confusão, não veio para ser o revolucionário, o Messias, o verdadeiro Filho de Deus. Então vamos analisar o que acontece no texto aqui. Jesus diz assim, eu não vim trazer paz, mas a espada. Então espada aqui não significa violência literal, tá? É uma metáfora que para a divisão e conflito resultante da decisão de seguir a Jesus. Escolhas espirituais radicais frequentemente geram tensão nos relacionamentos próximos. Então, a espada, ela sempre entra aqui na Bíblia no contexto de divisão, né? Em outro texto é mencionado a espada como aquilo que penetra e divide a alma do espírito, né? A divisão da alma e do espírito. Então, a espada sempre fala de divisão. Então, Jesus estava dizendo que a mensagem dele, né, a mensagem de Jesus, ela veio causar divisão. A divisão é entre as ovelhas e os bodes. A divisão entre aqueles que iam aceitar a sua mensagem e aqueles que não iam aceitar. Então, geralmente, escolhas espirituais radical causam tensão no relacionamento próximo. Por quê? Se a maioria das famílias não aceitavam a Jesus, eu ter agora alguém daquele clã que tomava a escolha, a decisão de seguir a Cristo, eu tenho uma cisão, eu tenho uma divisão aí. Então é isso que Jesus estava dizendo, tá? Do versículo 35 ao 36, como nós lemos, Jesus ainda acrescenta assim, pois eu vim causar divisão entre o pai e o filho, entre a mãe e a filha. Jesus cita aqui Miqueias 7, versículo 6, que é um texto profético que descreve tempos de crise espiritual em Israel. Vamos ver esse versículo lá, Miqueias. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares, tá? Então Jesus cita aqui Miqueias 7,6, que é um texto profético que descreve tempos de crise espiritual em Israel.
A mensagem de Jesus é que o evangelho traria essa mesma crise, tá? Separando aqueles que seguem daqueles que resistem. Inscrições e evidências arqueológicas mostram conflitos familiares nessa época. Então, descobertas em cidades como Cafarnaum e Nazaré mostram indícios de divisão entre os judeus tradicional e os cristãos nos primeiros anos do cristianismo. Artefatos cristãos primitivos, como peixes gravados em túmulos, são encontrados em áreas cercadas por símbolos judaicos, sugerindo que uma ruptura cultural. Então, eu aprendo aqui que o discipulado ele exige escolhas difíceis e muitas vezes sofrimento por causa da fé. Cristo chama os crentes a priorizar a sua relação com ele acima de tudo, mesmo que isso gere conflitos temporários. O que estamos dispostos a sacrificar para seguir a Cristo? Então perceba que essa fala de Jesus ela é muito atual até o dia de hoje, né? Olha só, a Bíblia nos orienta a obedecer, a respeitar pai e mãe. Mas o único momento em que a Bíblia te autoriza a você ir contra o seu pai e contra a sua mãe é quando se fala de salvação, quando se fala em aceitar a Jesus. Ou seja, se a sua mãe e o seu pai não querem aceitar a Jesus, não te deixam aceitar a Jesus, a Bíblia nos orienta o quê? A deixar, a ignorar o que eles estão falando e seguir a Cristo. Né? Isso vai causar uma tensão dentro da família. Porém, por que ela nos orienta? Porque a salvação em Cristo é a única forma que você tem de escapar do inferno. Né? Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Só aquele que aceita Jesus é que vai ter os seus pecados perdoados. Tá bom? Bom, esse foi o texto de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, volta ao vídeo, assista novamente. Eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Se você conhece algum amigo que tem essa mesma dúvida, compartilha com ele. De repente pode ajudar um pouquinho ele também. Tá certo? Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.